Meus amados irmãos, a paz do Senhor, quem aqui vos fala é o diácono Jeremias Santos. Eu sou o coordenador da Escola Bíblica Dominical, daqui do Núcleo de Itapissuma, e nós estamos com foco sobre a leitura diária das lições, a leitura diária. E hoje nós iremos falar na sexta lição, na sexta aula, que o tema principal da lição, da sexta aula, fala sobre a perseverança em fé em tempos de apostasia. Mas a leitura diária, segunda-feira, está em Hebreus capítulo 6, versículo de 1 ao verso número 2, que fala sobre a necessidade do crescimento espiritual em Cristo. A necessidade do crescimento espiritual em Cristo. Perceba bem, Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao verso 2. Portanto, deixando as lições iniciais a respeito do Messias, e prossigamos a maturidade, sem lançar novamente o princípio fundamental do abandono das obras que conduz à morte, da confiança em Deus, da instrução ou ensino, conforme algumas traduções, acerca do batismo, ou grego lavagem, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e da punição eterna. É interessante a gente observar esse contexto aqui, porque logo a gente entendemos que todo crente ele tem a necessidade de um crescimento espiritual em Cristo, todo crente. Quando fala sobre o crescimento espiritual em Cristo, é aquilo que está em Cristo, que está inserido nele, que está junto a ele. Então, se estiver fora de Cristo, que estiver longe de Cristo, então, infelizmente, não vai conseguir ter esse crescimento na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente observa Hebreus, que é uma carta, não é uma carta, vamos dizer, é um pouco difícil até a gente entender alguns contextos, até porque o tempo que foi escrito, que foi por volta do ano 61 depois de Cristo, e também conforme a visão de Clemente de Roma, que diz que a carta aos Hebreus ele foi escrita antes da data do ano 95, que está dentro desse percurso. Então a gente entendemos que um crente na época do autor da carta aos Hebreus, os hebreus que tinham saído do judaísmo, que tinham deixado a sua velha forma de viver, observando todos os rudimentos, todos aqueles dogmas, que eles eram obrigados particularmente a seguir, porque isso era comum, eles seguiam a sua vida. Então, os crentes hebreus, quando eles aceitaram a Jesus Cristo, eles entenderam que de fato a lei matava, a lei sufocava. Então eles precisavam viver, vamos dizer, em uma certa novidade de vida. Só que é interessante a gente notar que o capítulo 6 era hebreus que tinham deixado o judaísmo, mas que estava cogitando, estava pensando em voltar a viver a sua antiga prática que era no judaísmo. Então o autor da carta aos Hebreus, quando escreve o capítulo 6, versículo 1 ao verso 2, ele fala que eles precisavam lembrar das lições iniciais que aprenderam acerca de Jesus e prosseguir para uma maturidade espiritual. Veja que coisa forte. Abandonar tudo aquilo que estava no passado, tudo aquilo que era da sua vida passada e caminhar completamente um pensamento positivo na pessoa de Jesus. O versículo 2, ele fala em uma tradução sobre o batismo, mas no grego a tradução fala de lavagem. E quando a gente pega essa tradução, nós entendemos que na visão do Antigo Testamento, o contexto de lavagem era de utensílios sagrados, como os utensílios que Salomão fez para o tabernáculo. Aqueles utensílios, às vezes, passavam por esse processo de purificação através das águas correntes, ou estava, vamos dizer, sujo. Então eles passavam por esse processo, também as roupas dos sacerdotes, ou com os próprios sacerdotes, antes de entrar no templo, também, muitas vezes eles se lavavam para tirar algum tipo de impureza, porque isto era um processo dentro do seu ritual do judaísmo. Então, quando fala sobre esta visão, sobre o batismo, sobre o processo de lavagem, eram aqueles crentes que tinham agora deixado a sua antiga maneira de viver e que agora deveria viver uma certa novidade de vida, porque eles passaram por esse processo de transição, de lavagem, de batismo. Agora eles viviam na pessoa de Jesus e tinha que viver de fato diferenciado. E tudo que vinha sobre ele, perseguição psicológica, perseguição física, perseguição espiritual, eles precisavam agregar tudo isso e viver em uma maturidade espiritual, crescendo na pessoa de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado.